E quando ouvirdes de guerras e revoluções, não tenham medo. Tempo atrás, eles estavam testando armas climáticas, no mundo, tá? É o que nós conhecemos como depois vem pro proto-hebraico e vai descendo e vai caindo aqui no hebraico que nós na desenho. Primeiro, boa noite para todos. Bem, na última palestra, nós paramos nesse slide que deve estar aparecendo agora na tela para vocês. O nosso objetivo nesse slide daqui foi comentar sobre até onde a influência do paganismo foi no que se diz respeito a interpretações do Apocalipse, tá? Nós encerramos a palestra fazendo menção, né, à questão dos 1000 anos, né, onde um fato que não é ensinado, né, nem em seminários teológicos, nem nas igrejas em geral, né, que praticamente existe um histórico em todos os impérios mundiais em que eles comentam que o império vai durar 1000 anos. Tá? Foi nesse ponto que a gente teve parando, né? Então, eu coloco aqui para vocês uma imagem, né, da esquerda. Eu coloquei ali 3 impérios, né? Asiático, mais lá na parte da Ásia, né, Egito, e coloquei uma imagem de Hitler, né? Diversos impérios pelo mundo fizeram essa propaganda dos 1000 anos e eles usaram as religiões para divulgar essa propaganda para que os membros das religiões entendessem, né, que o império que estava se formando ele já tinha sido profetizado, né, por todas as religiões mais antigas, né? Então o povo, na sua grande maioria, aceitava essa ideologia. E essa ideologia ela entrou nos seminários, né, através de doutores, entre aspas, né, que deram aulas para diversos pastores em vários momentos da história, né? Bem, Nostradamus falava sobre 1000 anos de paz. Quem estudar um pouco sobre Nostradamus, você vai ver que Nostradamus falava disso. Hitler falava que o Terceiro Reich duraria 1000 anos. Isso também era propaganda do governo de Hitler. Roma também tinha isso como propaganda, que o império duraria 1000 anos. Religiões esotéricas, né, nos dias de hoje também afirmam que vamos ter 1000 anos de paz com a ajuda de um líder. Aí eu vou entrar em alguns detalhes sobre isso mais à frente, tá? Hitler falava que seriam 1000 anos de fartura, poder e felicidade. Essa era a propaganda do império, né, que estava se formando. O próprio Reverendo Moon, que vocês já tiveram conhecimento através de vários vídeos, né, e palestras do Pedrosa, né, ele falava, né, sobre a Era do Reino do Céu, que começaria em 13 de janeiro de 2013. Bem, não começou, mas ele falava. Ele afirmava que se seguirmos e aprendermos dos ensinamentos dele, do Reverendo Moon, todos seriam capazes de desfrutar de 1000 anos de reinado de paz, como Nostradamus previu. Então o Reverendo Moon reconhecia em Nostradamus um profeta. Tá? Pouca gente sabe disso, mas ele reconhecia em Nostradamus um profeta. E para quem conhece a história de Nostradamus, né, ele se drogava como qualquer mago, bruxo, médico, feiticeiro de qualquer tribo antigo fazia, para poder fazer as previsões dele. Tá? Eu vou entrar agora aqui num assunto, vocês vão ver algumas passagens aparecendo. Vamos iniciar aqui aos poucos, né? É um assunto um pouco complicado. Vemos até aqui que não existia esta interpretação na congregação judaica do Novo Testamento. Que interpretação? A interpretação dos 1000 anos de paz na Terra. Tá? Falamos na última palestra que se todos aqui entendem que o reino de Cristo não é desse mundo, e se todos aqui entendem que
nosso reino não será nessa terra, nosso reino ele é espiritual, né? Ele é o reino de Deus, né? Então não tem por que eu aceitar essa interpretação que foi jogada nos seminários e depois chegou a cada um de nós, né, dizendo que vamos ter 1000 anos de paz de Cristo na Terra. Se eu não acredito que o reino será na Terra, então por que eu estou engolindo isso? Quer dizer, é uma primeira pergunta, né? Por que eu estou aceitando isso tão fácil, né? Então eu vou entrar aqui na parte no livro de Tessalonicenses, vocês vão ver isso aí na tela, tá? Vou ler para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 5, 4 a 10, e eu vou lendo na sequência, tá? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois pessoas que pertencem à luz e ao dia. Nós não somos da noite nem das trevas, portanto, não se permitam adormecer como os demais. Permaneçam alertas e sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo como capacete a esperança da salvação. Bem, aqui, a princípio, até o trecho que eu li, né, ele fez um comentário sobre o dia do Senhor, né? Bem, até o momento vocês não viram ele colocando um intervalo de tempo entre o dia do Senhor, né, e um outro período. Não aconteceu, então eu vou continuar. Porque Deus não deseja que experimentemos sua ira, mas que obtenhamos a libertação por meio do nosso Senhor. Que algumas traduções falam Yeshua, outras falam Jesus, né? Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Com Ele aonde? Nesta terra ou lá no céu? Bem, se Deus é Espírito, né? Com certeza quando ele diz vivamos juntamente com Ele, é em Espírito, não é em carne. Tá? Então já é um primeiro detalhe aqui. Vou ler agora 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4 a 7. As coisas vão ficando cada hora mais claras, tá? Porque desde que os pais dormiram, desde que nossos pais dormiram, né? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, isso aqui é ele falando, né? Muitos dizem isso, né? Quer dizer, desde que nossos pais dormiram, adormecer na Escritura é a morte física, tá? É porque na Escritura, o judeu interpreta a Escritura da seguinte forma, né? Aqueles que são do Senhor, eles são colocados como adormecendo. A morte é física, mas não é espiritual, então é colocado como adormecendo. Aqueles que não são do Senhor, eles têm morte espiritual, então a Escritura escreve como morte, morreram, tá? Ela coloca dessa forma. Então tem pessoas que dizem, quer dizer, desde que nossos pais morreram, né, ou adormeceram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, o pessoal diz que não mudou nada, então o juízo não vai vir, é isso que eles dizem, né? Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Por que ele está falando desse trecho do dilúvio? Porque ele está querendo que a pessoa faça a conexão de que o que está para acontecer no fim de todas as coisas é uma imagem, uma sombra, né? Ou o dilúvio é uma sombra das coisas que estão para acontecer no final de tudo. Então, se isso é uma sombra, e eu quero colocar os eventos, né, do Apocalipse em ordem, eu preciso entender o que ocorreu na época do dilúvio. E eu preciso vir acompanhando a história do início ao fim. Tá? Vamos continuar. Eu preciso ligar as coisas, né? Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
Bem, nesse trecho aqui também você não vê essa questão dos 1000 anos de paz aparecendo. Ele coloca aqui o juízo. Lá em cima ele fala vindo como um ladrão na noite. Quer dizer, vai pegar muita gente de surpresa. Então vamos continuar, as coisas vão ficando cada hora mais claras. Vou ler agora 2 Pedro 3, 10 a 12. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite. Muita gente aqui comete o erro, né, de querer interpretar isso da forma mais literal possível, tá? Eu já vi pessoas falando que esse trecho, quando fala como um ladrão, é porque Deus vai vir na forma de um ladrão. Então, por favor, gente, não é essa a questão, tá? Não interpretem dessa forma, eu já ouvi muita coisa sobre isso daqui. Tá? Então ele virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Quer dizer, você viu que ele já deu um salto. Tá? Ele já não teve, de novo, ele não fez menção a essa questão dos 1000 anos de paz antes da tribulação. Isso não aconteceu. Ele já vai direto, ele já fala direto do juízo. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém, né, ser em santo trato? Quer dizer, que pessoas convém que vocês sejam, sabendo de tudo isso, né? E piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão. Então não existe reino de Deus na terra. Se os elementos vão se desfazer, vão se fundir, né? E tudo será consumido pelo fogo, né? É porque essa terra e todas as obras dela se desfarão. Então, fisicamente falando, isso aqui vai deixar de existir. Se isso aqui vai deixar de existir, eu continuo não podendo acreditar num reino de Deus físico na terra. Não dá para acreditar nisso. O texto é bem claro nisso. Mateus capítulo 13, 24 a 30. Quem quiser acompanhar, só ir abrindo a própria Bíblia. O reino dos céus é semelhante... É uma parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, de que trecho das Escrituras ele está falando nessa parábola? Ele está falando do Gênesis. Tá? No momento em que a serpente se deixa usar por Satanás, ela introduz uma semente na terra. Essa semente, por sua vez, todos os filhos que vêm de Adão e Eva já nascem com parte trigo, parte joio. É desse trecho, ele está falando do Gênesis aqui, tá? Só que ele está falando em parábolas. Tá? E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, ou os servos do pai, né, indo ter com ele, disseram-lhe, aqui são os anjos e Deus, né? Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Quer dizer, o senhor quer que a gente já faça a separação do trigo e do joio? Aí ele responde, não, para que ao colher o joio, não arranquem também o trigo com ele. Quer dizer, vamos ter que deixar eles crescerem em conjunto para a gente não acabar, porque existe uma coisa que pouca gente percebe aqui. Muito joio só se revela joio, né, a partir de um determinado período. Ele é igual à própria planta. Os dois são muito parecidos. Você só entende o que é joio e o que é trigo quando eles já estão na época, quando eles estão maiores, né, prontos para a ceifa. Né? Aí visualmente você começa a entender quem é joio e quem é trigo. Mas antes disso é muito difícil. São plantas semelhantes, tá? Tanto espiritualmente quanto fisicamente. Né?
Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimá-lo. Quer dizer, pega o joio, junta todo ele num canto, né? Porque nós vamos queimar o joio.